Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mundo Singular da Sophie. Hoje a gente está aqui com a Mara, com o Diego. Eles são pais do Pedro. O Pedro tem 6 anos e eles vão contar um pouquinho da história deles pra gente, como é que foi o início, como que foi a descoberta, qual foi a sensação de você. A gente que é pai, a gente vivencia esses momentos. Como foi para vocês esse início todo? Você está planejando, você está com um plano traçado na vida do teu filho e de uma hora para outra você tem que adaptar isso para um novo plano, para um novo... Na realidade a gente começou a desconfiar bem cedo. Ele devia ter uns 9 meses, quando a minha irmã, que ela é da área da educação, né? Ela começou a perceber alguns traços, aí ela falou, mano, você já percebeu que o Pedro tem umas coisas diferentes, uns traços autistas, só que a gente não sabia o que era autismo até então, né? Aí, e também ele tem uma prima que tem a mesma idade dele, um mês de diferença. Então as pessoas comentavam, né? Ah, o Pedro ainda não tá andando, aí o Pedro ainda não tá falando, aí a Júlia já fala, já anda. Só que assim, no primeiro momento é bem complicado, né? Você chegar e ouvir das pessoas que teu filho é diferente. Tu tá vendo, só que tu finge que tu não tá vendo. A verdade é essa, né? A gente vai meio que, é fase, né? Qual foi a primeira reação de vocês? Vocês ficaram um pouco chateados ou vocês agiram com naturalidade? Na primeira vez que a minha irmã falou, eu te confesso que eu mandei ela cuidar da vida dela e dos filhos dela, entendeu? Depois eu comecei a observar um pouquinho mais, comecei a ler sobre autismo, comecei a ver vídeos Ficar curioso, de né? criança com autismo. Aí isso acho que com uns 2 anos, né? Exatamente, 1 ano e 9 meses para 2 anos a gente começou a ver essa diferença, né? E começamos a procurar o tratamento, né? Começamos já a saber o que era. Vocês procuraram um médico primeiramente? Primeiramente nós procuramos um neurologista. Fomos num neurologista que... Não citar nomes é melhor, porque tem gente, no meio tem tanto pessoas boas quanto pessoas ruins. Sim, claro. Então a gente procurou um especialista, e o especialista começamos a responder um formulário que chama MChat e tal. É o primeiro, quando você começa você tem uma suspeita, o MChat é um negócio que vai desenrolar. Aí, ele vai fazer um filtro ali. Vai fazer um filtro. Aí já começa a primeira barreira, né? Porque na hora de fazer esse formulário, você mente, né? Aí um faz um lado, não, ele fez uma vez isso, não, ele fez uma vez isso. Será que ele fez ou não fez? É o primeiro passo, é fazer um MChat bem feito. Porque na realidade o MChat vai mostrar um retrato das características do seu filho para uma pessoa que está de fora poder avaliar. E quando a gente foi fazer um MChat com o neurologista, ele fez a avaliação e disse, olha, seu filho tem algumas características autistas, mas não fechou o diagnóstico, né? E a gente foi vivendo com aquilo, aí não, ele vai cheio de dúvidas ainda. Sofrendo já, né? Porque... Sofrendo. Aí com esse mundo de dúvidas, a gente, não, ele tem que fazer terapia. Legal, doutor. Tem que fazer fono, tem que fazer tem que fazer psicóloga, tem que fazer TO. Legal, mas quantas vezes? Como? Qual é o foco? Aí nós começamos a ter as primeiras barreiras. Agora deixa eu perguntar uma coisa de vocês. O Pedro, né? O Pedro ele já falava? Não, na realidade foi assim, é porque quando a gente foi no primeiro neurologista, ele falou assim, ó, teu filho tem traços autistas. Aí eu falei, tá, doutor, tá doente, o que eu faço? Que remédio? Só que a gente não deu uma receita, nem disse assim, precisa de terapia, mas a gente não tinha tipo um laudo fechado. E também a gente não tinha, a gente não tinha quantas vezes. Então foi quando a gente foi para São Paulo. Ele conheceu um rapaz onde ele trabalha e esse rapaz indicou um neuro em São Paulo. E quando a gente foi para lá, ele passou uma semana fazendo aquela avaliação multidisciplinar. Foi daí que saiu todo um relatório mais ou menos dessa doçura. Depois de uma semana de avaliação, foi quando a gente veio para Manaus, voltamos para Manaus e começou realmente a terapia mesmo, porque aí lá ele indicou, ele realmente deu o laudo dizendo que o Pedro era autista leve no primeiro momento, passou o tipo de terapia, porque assim, dizer que precisa de terapia é uma coisa, mas você dizer que tipo,
Hoje tem o ABA, tem o TEA, tem não sei, né? Elas comentam E é tudo muito novo, né? Você não sabe o que fazer realmente no início. Aí, a partir daí, a gente começou a fazer a terapia. Foi quando realmente a gente começou a ler a respeito, começou a entrar nesses blogs que são relacionados ao autismo. Não sei se vocês conhecem a doutora Maíra Gaiato. Ela é uma psicóloga muito famosa que ela tem um site, um canal que me ajudou muito, me indicou livros, essas coisas. Então foi mais ou menos assim que a gente veio parar aqui no Crescer, né? Que a gente conheceu as profissionais daqui. Mas assim, é como ele falou, a gente começou a levar no neuro, ele tinha 1 ano e pouco. A gente foi fechar o laudo, ele tinha 2 anos, né? 3. Não, 2 anos e pouco. 2 anos e meio. Mais ou menos. A gente teve esse intervalo porque eles diziam assim, tá dentro do aspecto autista. Tá, mas a gente não pode viver com isso, tá dentro do aspecto autista. Aí tinha uns neuros que diziam, ele pode sair do aspecto autista como ele não pode. E com relação à tua pergunta se ele falava, ele andou na época certa, o balbuceio foi na época certa, ele já até soltava algumas palavras tipo papai, mamãe, Diego, ele chamava o pai dele. Depois dos 2 anos, Parou. Totalmente, ele ficou mudo mesmo, assim. E assim, tem basicamente 4 anos que vocês fazem as terapias, certo? Ele tem 6. Isso. Como tem sido essa evolução do Pedro? Como tem sido para vocês? Vocês estão enxergando evoluções? Vocês têm visto coisas boas dentro das terapias que ele tem feito? Assim, sempre tem as evoluções. A gente um aprendizado dele não é aos passos lentos, mas ele vai aprendendo. É porque a gente sabe que é devagar mesmo, né? Que só que ele aprende, só ele tem dificuldade para escrever, mas a questão de entendimento, ele entende tudo. Às vezes a gente já fazendo tarefas do colégio, se ele assistiu a aula, se ele presenciou a aula e vem a tarefa de casa e você vai explicar para ele, ele sabe o que ele tem que fazer. Então, legal. É bem interessante isso, porque ele acompanha o mesmo conteúdo com material adaptado, o conteúdo é menor para Não, o conteúdo é menor mais atrasado. Adaptado, mas assim, é como assim, a gente falando assim, parece que foi fácil, né? Só que na realidade o Pedro já está na 3ª clínica, ele vai fazer 3 anos aqui, mas assim, o primeiro ano que a gente procurou as terapeutas, a gente teve bastante dificuldade, porque a gente chegou a ver a gente pagou uma clínica, pagou mesmo, porque paga, né, terapia, durante 1 ano numa clínica, e no final desse ano ela me entregou um relatório dizendo basicamente que o Pedro não tinha evoluído nada e que o Pedro não iria falar e que o Pedro não iria... Assim, que ele precisaria de uma terapia intensa que seria basicamente 5 dias na semana. Só que quando eu levei isso para a escola e eu levei para o neuro, nenhum dos dois concordou. Então foi aí que a gente começou a correr atrás de outra clínica. Foi quando a gente conheceu as especialistas daqui e foi quando a nossa vida começou a melhorar. Assim, foi quando a gente isso para viu... vocês foi a maior dificuldade que vocês passaram antes de chegar aqui na QC? Sim, porque assim, você ouvir de uma pessoa que teu filho tem um desenvolvimento tão lento ao ponto que talvez ele nunca venha a ler, é complicado, né? Quando você acaba tá tirando vendo... todas as esperanças você dos pais, limitar uma criança sem mesmo ter tentado, Não, né? e depois ela cobrou um determinado valor que foi muito alto, a gente começou a perceber, não, tem alguma coisa errada. E como ele estuda na escola desde os 2 anos, na mesma escola, então a coordenadora da escola falou, não, Mara, tem alguma coisa errada, porque o Pedro faz isso, o Pedro faz aquilo, que tá aqui no relatório como se ele não fizesse, né? Por isso que é importante, né? Sempre a comunicação entre o neurologista, a escola, a equipe multidisciplinar e a família. Então, todos os 4 têm que avaliar do mesmo jeito. Se alguém está dizendo, tem que haver um consenso. Por isso que é importante o relatório da escola, o relatório da equipe multidisciplinar e o que a família diz para o neurologista avaliar. E para dizer, não, estamos caminhando no caminho certo, não, precisa arrumar outro método para desenvolvê-lo. Deixa eu perguntar de vocês. Em relação à escola, assim, vocês tiveram muita dificuldade de inserir Como é que foi a inclusão? O Pedro na escola, como é que foi a inclusão? A escola aceitou bem? A escola impôs alguma condição?
A escola abraçou, a escola... Foi difícil? Como é que foi? Como é que foi toda essa situação? Na realidade, o neuro disse assim, quando ele tinha 2 anos, ele disse assim, tem que colocar ele na escola. Aí ele disse, ele foi meio assim, esperto. Esperto, ele disse assim, coloca ele na escola e vamos ver o que a escola vai dizer. Porque se ela não chamar você daqui com 1 semana, não presta. Com Joga certeza. fora que não presta. Então, quando deu 1 semana, estão lhe enganando. A gente gostava desse método porque ele é bem simples e curto. Se a escola não lhe chamar atenção, estão só ganhando seu dinheiro. Se você paga uma terapia e não está vendo resultado, estão só ganhando seu dinheiro. Então ele sempre dizia isso para ele, se não tiver resultado, não adianta. Dizer que não dá resultado é muito fácil, todos têm que dar resultado. Então aí a escola pegou, chamou a gente explicou, ele estava no processo, diagnóstico, a escola se propôs a ajudar, que era uma escola inclusiva, e dentro do possível ela sempre procurou ajudar. Assim, na verdade a escola ela até tenta, né, mas assim, é tão novo até para a escola. É verdade. A gente fala muito isso sobre nossos vídeos. A escola não tinha condições de abraçar ele. Na realidade a escola aceitou ele, mas assim, o primeiro ano ele basicamente ficou na escola só para a parte de interação com as outras crianças, o que foi muito importante pra gente. A partir do 2º ano eu comecei a ter os probleminhas, foi quando ele já começou a trabalhar a parte motora, começou a ter que trabalhar a parte da fala, e como ele infelizmente ainda não fala, ele não tem a parte da fala ainda, ele só balbuceia algumas palavras, então a gente começou a ter problemas. Aí foi se arrastando esses problemas, aí um ano a gente tinha professores bons, outro ano a gente tinha aquele professor mais ou menos, e assim foi. Quando foi esse ano que realmente teve o maior problema, foi quando a gente ouviu muitos não das escolas, como eu te contei, né? A gente procurou várias escolas, a gente queria trocar de escola, a gente procurou várias escolas, só que todas não tinham vaga, só recebe uma criança. Eles diziam, pelo que vocês entenderam, eles diziam que não tinham vaga, ou eles não queriam, de certa forma, aceitar a criança? É porque eles disseram pra gente que tem uma lei onde diz que pode ter no máximo 2 crianças deficientes por turma. Certo. E a maioria já tinha crianças deficientes pro horário que nós queríamos e pra série que ele vai, que é pro 1º ano. Então aí eu cheguei, conversei com a escola que ele tá hoje, e eles resolveram ficar com ele, mas com algumas mudanças, que a gente espera que aconteça. Entendeu? Ele é acompanhado por mediador ou não? Esse ano sim, esse ano ele vai ser acompanhado. E vocês sentiram alguma mudança já com... não, ainda vai ser agora para 2020. 2019 ele só tinha uma professora auxiliar que gerenciar, fazer esse papel de mediadora. Assim, e é triste você procurar, né, uma vaga na escola, assim, eu não sei, tanto é que eu falei pra ele, eu nunca pensei que fosse tão difícil a gente trocar ele. A gente foi fazer um teste, vamos trocar de escola, vamos ver como é que é o panorama. A gente fez na proximidade lá de casa, escolas grandes, escolas pequenas, todas. A gente percebe que independentemente de a escola ter uma boa reputação ou uma reputação ainda que nem iniciou, a dificuldade às vezes é a mesma de você tentar inserir, vai muito às vezes eles aceitam, mas não sabem nem o que fazer com a criança, muitas vezes, né? Lembra que eu te falei que esse era meu medo? Quando eu disse que eu só queria que meu filho fosse para uma escola onde a diretora chegasse, o coordenador dissesse, não, eu consigo ficar com o Pedro, eu consigo dar uma educação para o Pedro, eu consigo manter o Pedro na escola e eu consigo dar resultado. Porque se for não deixar adianta, ele né? dentro de uma sala só gastando dinheiro, indo só para o tempo, porque ali perde, é o momento que ele está perdendo, porque assim, essa idade é crucial, não tem jeito, é agora ou nunca, entendeu? A gente percebeu o desenvolvimento do Pedro depois que ele veio aqui para a clínica, assim, por exemplo, comportamento, que o Pedro, era muito difícil a gente conseguir ficar num ambiente com ele, determinado ambiente, a gente não conseguia ficar. E hoje a gente fica em qualquer ambiente com ele. Lógico, tem os olhares. Lógico, tem aquelas pessoas que dizem, ele não para. Eu digo, não, ele não tá morto. Ele não para. Tem tanta criança típica que não para, quieto, né? Então, assim, tá parado, tá doente. A gente passa
por algumas situações, mas a gente vai levando. Então, assim, hoje eu digo que a terapia ela foi tão importante pro Pedro, até mais do que a escola, entendeu? Assim, em termos, lógico, é o conjunto, mas eu digo assim, a terapia, ela fez com que ele conseguisse se manter. Bem, pessoal, para nós finalizarmos agora esse bate-papo com o Diego e com a Mara, a gente gostaria de perguntar para eles assim, o que eles veem para o futuro com relação ao filho deles, com relação ao Pedro, ao Pedrinho, né? Que almejam, né? O que vocês almejam, o que vocês... Assim, eu particularmente, eu juntamente com a Érica, a gente, por diversas vezes, a gente ficou num quadrado assim que a gente só chorava e a gente não conseguia imaginar a Sofia com evoluções que ela está tendo hoje, pequenas evoluções. A Sofia tem 8 anos, é não verbal, e pra gente foi muito difícil também. Então a gente queria saber de vocês o que vocês almejam para o futuro para ele, o que vocês esperam que aconteça e o que vocês podem dizer para os pais que passaram ou estão passando pelas mesmas coisas que vocês estão passando hoje e nós passamos. Eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Porque enquanto é criança eu digo pra ele, né? Meu filho, hoje a mamãe pode te proteger de todo mundo e de qualquer coisa, né? Mas eu não sei nem te responder essa pergunta assim. Porque assim, hoje o que eu quero, no fundo da minha alma, eu digo assim, às vezes as pessoas me perguntam, qual é o teu sonho, Mário? O que tu quer? Qual é o teu maior sonho? Eu quero que ele se encaixe em algum lugar, sabe? Assim, que ele consiga encontrar um trabalho, que ele consiga trabalhar, do jeitinho dele, que ele seja feliz, da forma dele. A gente sabe que ele vai ter as dificuldades, a gente sabe que a fase, por exemplo, dos 12, 13 anos vai ser aquela fase do bullying, de toda aquela coisa, isso me apavora um pouco, que eu não vou poder estar lá na escola pra defender ele, né, dos outros. Mas assim, eu espero que ele se encontre em algum lugar, sabe? Eu acho que é isso. Que ele seja independente. Não, eu não digo nem independente, que eu acho que todo mundo necessita um do outro, né? Mas de um eu digo suporte, assim, né? Eu quero que ele se encontre, por exemplo, em alguma profissão. Eu quero que ele, às vezes eu fico pensando, né, se ele vai encontrar uma pessoa pra ele viver, né? Às vezes eu digo pro meu marido, já pensou se ele namora uma outra autista? Vai ser uma luta. Você comprou um apartamento bem do lado dele, tem que morar do lado. Vai. Então, assim, mas é bom que um vai entender o outro. Pois é, eu acho que é isso, acho que é se encontrar, né? Que ele se encontre. Seja feliz, né? Seja feliz. É o que a gente procura. E o que a gente tem que dizer para os outros pais é o seguinte: se for para errar, errem pelo excesso, procurem dar o melhor tratamento para os seus filhos. Se você tem uma desconfiança, procure um neurologista, procure uma equipe multidisciplinar e errem pelos erros. Se não for, graças a Deus, a gente continua a vida, bola para frente. Se for do mesmo jeito, se engaje, cuide do seu filho e faça com que ele tenha uma vida normal. Tá certo. Bom, pessoal, eu e a Érica, nós estamos muito felizes porque assim, a gente conhecia a Mara, o Diego ainda nós não conhecíamos. Agradecido a gente ter feito o convite, você ter aceitado. Sabe que não é fácil, às vezes, você expor a sua vida dessa forma para as pessoas verem. Muita gente tá vendo, vai ver esse vídeo, vai tomar como exemplo também. E vai ajudar muitas pessoas que estão passando por fases que... Então a gente agradece vocês de coração, a gente deseja que o Pedrinho evolua, alcance o céu, como a gente todos os dias ora pela Sofia, para a Sofia também alcançar o céu. E todos nós, com certeza, venhamos alcançar o nosso objetivo. Obrigado, Pedro.